Antes que os eventos deste arquivo sejam apresentados em sua ordem cronológica, é necessário um aviso. Durante séculos, a humanidade acreditou que o maior risco da expansão era encontrar algo hostil. Neste registro, vocês ouvirão como descobrimos que o risco real era sermos avaliados. Não houve ataque, não houve guerra, houve apenas silêncio, e dentro dele, um julgamento. Se você está ouvindo esta transmissão até aqui, é porque faz parte do grupo autorizado a acompanhar os registros completos da Colônia 01. Para continuar recebendo arquivos como este, registros que não constam nos relatórios públicos, histórias que não foram feitas para conforto, inscreva-se e confirme este canal. Alguns registros não são transmitidos 2 vezes. Agora, sigam com atenção. O que será narrado a seguir não é uma história sobre alienígenas, é um registro sobre a humanidade, vista de fora. Registro iniciado. Os relatórios oficiais chamarão este período de instabilidade estatística. Entre analistas, técnicos e arquivistas de segunda linha, outro termo começou a circular, nunca escrito, apenas insinuado: Velari. Não como raça, não como ameaça, como padrão. Após as falhas nas zonas neutras, algo começou a se repetir com insistência suficiente para incomodar até os mais céticos. Pequenas ocorrências, leituras fora de margem, ajustes automáticos que não haviam sido solicitados. Nada que isoladamente justificasse um alerta, mas registros não falham por acaso quando aprendem a falhar do mesmo modo. O diretório tentou conter a especulação. Reclassificações rápidas, auditorias internas, linguagem padronizada. Eu reconheço esse método. Fui eu quem ajudou a escrevê-lo. Então ocorreu o evento que encerrou qualquer tentativa de controle narrativo. Em pontos distintos da expansão, estações sem vínculo operacional, colônias sem tráfego entre si, sistemas com atrasos de comunicação incompatíveis, o mesmo fenômeno foi registrado simultaneamente. Mesma assinatura, mesmo desvio, mesmo intervalo temporal. Não houve transmissão detectada, nenhum pulso, nenhuma origem rastreável. Os cientistas pediram tempo, os militares pediram fronteiras, os políticos pediram silêncio. Eu pedi acesso aos registros brutos. O que encontrei não foi uma mensagem, foi uma ocorrência. Quando algo se manifesta ao mesmo tempo em lugares diferentes, ele não está viajando entre eles, está presente em todos. Ou, como percebi tarde demais, está se revelando. As leituras não apontavam para as fronteiras, como se esperaria de qualquer contato externo. Elas surgiam próximas às colônias mais antigas, aos primeiros marcos da expansão, aos lugares onde a humanidade deixou de perguntar se deveria avançar e passou apenas a calcular quanto isso custaria. Foi nesse momento que encontrei a natureza do erro inicial. Não estávamos sendo observados agora. Estávamos sendo observados há muito tempo. E ao contrário do que o diretório ainda acreditava, aquilo que se revelava não buscava diálogo, nem advertência. Buscava confirmação. Os relatórios começaram a circular antes que qualquer pronunciamento fosse redigido. Governadores exigiram explicações. O Conselho das Colônias solicitou uma resposta coordenada, não científica, política. Quando a convocação extraordinária foi emitida, meu identificador estava incluído entre os nomes solicitados. Eles não vieram até nós. Eles decidiram que já tinham visto o suficiente. E a partir daquele ponto, não era mais possível fingir que a narrativa permanecia sob meu controle. A sessão extraordinária do Conselho das Colônias não foi convocada para compreender o fenômeno. Foi convocada para controlar sua interpretação. Representantes do Diretório Terrano exigiam cautela sem conseguir defini-la. Líderes coloniais exigiam respostas que sabiam não existir. Os membros do arquivo,
poucos e cuidadosamente selecionados observavam em silêncio, conscientes de que, desta vez, o silêncio não nos protegia. Meu nome foi chamado não como testemunha, mas como fonte. A solicitação foi direta. Liberação de registros históricos comparativos, mapas de expansão, relatórios de falhas, decisões estratégicas tomadas sob sigilo, arquivos reclassificados ao longo de décadas. Não queriam ciência, queriam narrativa. A autorização chegou em seguida, acompanhada de suas condições. Liberar o suficiente para acalmar, não o bastante para expor. Reconheci imediatamente o formato. Também fui eu quem ajudou a criá-lo. Aceitei participar da sessão, não por concordância, mas porque recusar teria confirmado aquilo que todos já suspeitavam, que o arquivo não era mais um repositório, era um filtro ativo da realidade. Comecei pelos dados seguros, padrões públicos, estatísticas consolidadas, decisões já aceitas pela história oficial. Nenhuma mentira explícita, apenas ausência de contexto. Ainda assim, algo começou a falhar. Enquanto os registros humanos eram projetados, as leituras anômalas voltaram a surgir. Não nos sistemas de fronteira, não nos sensores militares, mas nos próprios terminais da seção. Linhas de tempo se ajustaram sozinhas. Eventos conhecidos reapareceram com pequenas variações. Decisões estratégicas exibiam consequências que haviam sido diluídas. Nenhuma interface indicava invasão, nenhum protocolo acusava interferência. Os dados simplesmente estavam lá. Reconheci os formatos antes de qualquer outro. A estrutura dos registros, a organização das causalidades, o modo como o tempo era apresentado não como sequência, mas como impacto acumulado. Era o mesmo modelo que eu havia ajudado a padronizar nos primeiros ciclos da expansão. Nesse instante, compreendi o primeiro custo real da minha decisão. Ao aceitar aquela sessão, eu não havia perdido apenas o controle da narrativa pública, eu havia oferecido um palco. E aquilo que se revelava não precisava falar, bastava mostrar. As projeções continuaram a se atualizar, agora sem solicitação humana, e enquanto o conselho tentava decidir quem deveria responder, os registros começavam a responder por conta própria, não com informações novas, mas com tudo aquilo que sempre esteve lá, organizado de um modo que ninguém havia pedido para ver. Foi então que percebi que a escalada não viria por confronto, viria por comparação. O silêncio que se seguiu àquela constatação não foi imediato. Foi progressivo. Como se todos os presentes compreendessem, em instantes diferentes, que a sessão havia deixado de ser deliberativa. As projeções continuaram. Não obedeciam mais à ordem de exibição definida pelo Conselho. Nenhum comando era recusado, apenas ignorado. Os sistemas não travaram. Eles funcionavam, melhor do que o esperado. Os dados começaram a se organizar por convergência. Colônias consideradas modelos de sucesso surgiam acompanhadas de curvas secundárias, deslocamentos populacionais, colapsos ambientais locais, conflitos civis reclassificados como instabilidade temporária. Nada era falso. Tudo havia sido registrado, apenas nunca colocado lado a lado. As leituras anômalas se espalharam além da sala da sessão. Estações próximas reportaram o mesmo fenômeno. Depois, colônias inteiras, sempre nos núcleos antigos da expansão. Sempre onde decisões haviam sido tomadas com pressa suficiente para justificar sigilo posterior. A narrativa da defesa periférica se dissolveu. Se aquilo fosse hostil, estaria nas fronteiras. Se fosse invasão, haveria vetor. Mas o padrão surgia no centro, onde a humanidade se sentia segura o bastante para não olhar para trás. Alguns membros do conselho falaram em sabotagem, outros em guerra de informação. Nenhuma dessas hipóteses se sustentava. Não havia linguagem alienígena, não havia símbolo desconhecido.
Não havia julgamento explícito. Havia apenas registros humanos, reorganizados. Foi nesse ponto que compreendi com clareza desconfortável a natureza da estratégia Velari. Eles não estavam inserindo dados, estavam espelhando critérios. Cada linha do tempo apresentada seguia exatamente os parâmetros que nós mesmos havíamos definido para medir eficiência, sucesso e progresso. A única diferença era a variável final, aquela que o arquivo aprendera a suavizar ao longo dos ciclos, consequência acumulada. Olhei para aquelas projeções e reconheci minha própria assinatura metodológica. O modo como eventos eram encadeados, como decisões pequenas eram autorizadas a gerar efeitos irreversíveis desde que distribuídos no tempo. Eu não estava sendo confrontado por algo alienígena. Eu estava sendo confrontado pela forma mais pura do meu trabalho, sem edição. Nesse momento, tornou-se impossível alegar interferência hostil. Nada ali violava nossos protocolos, nada nos atacava. Aquilo apenas demonstrava. E enquanto o conselho ainda discutia o que responder, os sistemas começaram a convergir para um único padrão interpretável. Não uma mensagem, não uma exigência, uma comparação. Foi então que percebi que a escalada não estava no volume dos dados, mas no critério que começava a emergir. E esse critério não avaliava o que pretendíamos fazer, avaliava o impacto do que já havíamos feito. A convergência não ocorreu de forma abrupta. Ela se impôs com a mesma paciência que caracterizara todo o fenômeno até ali. As múltiplas projeções, colônias, decisões, ciclos de expansão começaram a perder individualidade. Linhas do tempo antes paralelas passaram a se alinhar por um critério comum. Não por data, não por localização, mas por efeito acumulado. Foi nesse instante que o padrão se tornou inequívoco. Os sistemas não buscavam intenções humanas, ignoravam discursos, justificativas políticas, declarações de necessidade. Tudo aquilo que costumávamos usar para absolver decisões difíceis simplesmente não aparecia. Restava apenas o impacto. Expansões autorizadas surgiam acompanhadas de perturbações mensuráveis, ecossistemas alterados, civilizações menores deslocadas, regiões inteiras reclassificadas como instáveis décadas depois, sempre fora do escopo original da decisão. Não havia acusação explícita, mas a ausência dela era mais perturbadora. Compreendi então o erro fundamental de interpretação que cometêramos desde o primeiro indício Velari. Acreditávamos estar sendo advertidos. Acreditávamos que aquilo era um aviso preventivo. Não era. O que se revelava diante de nós tinha a estrutura de um relatório. Os Velari não operavam como diplomatas, nem como juízes morais. Operavam como analistas de risco. Para eles, expansão não era conquista, era perturbação mensurável. E a humanidade não estava sendo confrontada, estava sendo classificada. Essa compreensão alterou tudo o que havia sido dito antes daquela sessão. Todas as perguntas formuladas, todas as exigências do conselho. Não havia resposta porque não havia diálogo. Diálogo pressupõe equivalência. Ali, só havia avaliação. O silêncio Velari deixou de parecer passividade e passou a assumir sua verdadeira função, neutralidade operacional. Eles não puniam, não impediam, não advertiam. Apenas observavam e calculavam. Foi nesse ponto que percebi a assimetria completa. Não estávamos sendo atacados porque ainda não havíamos ultrapassado um limite crítico, não porque fôssemos considerados justos, mas porque até aquele momento ainda éramos toleráveis. A sessão entrou em colapso conceitual antes de qualquer decisão prática. Alguns membros do conselho exigiram suspensão imediata da expansão.
Outros defenderam exatamente o oposto, avançar o máximo possível antes que qualquer reclassificação implícita se tornasse irreversível. Nenhuma dessas posições recebeu resposta. Os sistemas mantiveram-se ativos, registrando, sempre registrando. E ali, diante daquele espelho silencioso, tornou-se evidente que o verdadeiro ponto sem retorno não era tecnológico, nem militar, era moral, ainda que os Velari jamais usassem essa palavra. Quando a sessão foi encerrada sem resolução, eu já compreendia a consequência inevitável. O julgamento não havia terminado, ele apenas havia sido reconhecido. E a partir daquele momento, tudo o que a humanidade fizesse ou deixasse de fazer passaria a pesar. Não sobre nossa consciência, mas sobre nossa classificação contínua. O colapso não foi imediato, foi administrativo. As atas da sessão circularam incompletas, trechos ausentes, deliberações sem conclusão. Cada colônia recebeu uma versão levemente diferente do que havia ocorrido. Diferenças pequenas demais para serem contestadas, grandes o suficiente para produzir interpretações incompatíveis. O conselho fragmentou-se antes de se dissolver. Alguns governadores decretaram moratórias unilaterais de expansão, temendo que qualquer avanço adicional agravasse a classificação Velari. Outros anunciaram programas acelerados de colonização, sustentando que recuar seria admitir culpa, e culpa, uma vez registrada, não poderia ser apagada. Nenhuma dessas decisões produziu reação externa. O silêncio permaneceu. Foi isso que mais custou. Sem resposta, cada facção passou a usar o fenômeno como justificativa para sua própria agenda. O julgamento silencioso transformou-se em ferramenta retórica. Não havia consenso sobre o que estava sendo avaliado, apenas a certeza de que algo estava sendo. As consequências internas tornaram-se visíveis em semanas. Colônias antigas, antes estáveis, entraram em crise política. Lideranças locais exigiram acesso irrestrito aos arquivos históricos que fundamentavam a avaliação Velari. Quando receberam negativas, parciais, condicionadas, protocoladas, a confiança no arquivo começou a se romper. Pela primeira vez, vi meu papel ser publicamente questionado sem rodeios. Não como narrador, como cúmplice. Alguns acusaram o arquivo de ter moldado a expansão para parecer aceitável aos olhos de observadores desconhecidos, outros de ocultar impactos reais por conveniência política. Ambas as acusações partiam de premissas opostas e chegavam ao mesmo ponto. O arquivo havia deixado de ser árbitro, tornara-se parte do problema. Registros começaram a vazar de forma desordenada, não por sabotagem externa, mas por ruptura interna. Arquivistas de campo, pressionados por autoridades locais, liberaram dados sem contexto. Verdades parciais, quando isoladas, produziram pânico mais rápido do que qualquer mentira bem construída. Eu observei tudo à distância regulamentar que sempre mantive. E compreendi tarde demais que reter a verdade não estava mais preservando a unidade. Estava apenas adiando sua fragmentação, agora em ritmo acelerado. O custo do julgamento silencioso não foi uma sanção externa, foi a perda da coesão humana. Os Velari não precisaram agir. A avaliação deles havia sido suficiente para nos colocar uns contra os outros. Quando os relatórios de instabilidade chegaram ao arquivo profundo, não havia diretriz clara a seguir. Nenhuma política existente contemplava uma civilização consciente de que está sendo medida sem saber o critério final. Foi nesse ponto que aceitei o que vinha evitando desde o início deste registro. A próxima fase não dependeria de decisões coletivas bem formuladas, nem de pronunciamentos oficiais. Dependeria do que fosse feito na ausência de orientação. E isso tornava meu próximo registro inevitável, não como cronista distante, mas como alguém que precisaria escolher o que ainda podia ser lembrado antes que tudo fosse reinterpretado. Houve um tempo em que a humanidade acreditava que expansão era sinônimo de sobrevivência. Depois, acreditou que era sinônimo de poder.
Neste registro, ficou claro que expansão sempre foi outra coisa. Rastro. Os Velari nunca se apresentaram como juízes, nunca reivindicaram autoridade moral. Eles não precisaram. Eles apenas demonstraram que toda ação deixa um impacto e que impacto pode ser medido mesmo quando intenções são esquecidas. O erro humano não foi avançar pelo espaço, foi presumir que o espaço não responderia. Ao longo de ciclos inteiros, moldamos nossas decisões para parecerem aceitáveis aos nossos próprios registros. Reclassificamos consequências, distribuímos custos no tempo, chamamos perturbações de efeitos colaterais inevitáveis. Funcionou, até que alguém decidiu observar sem participar. Os Velari não interromperam nossa história, eles a colocaram em contexto. E isso é o que mais desestabiliza civilizações maduras o suficiente para se expandir, mas imaturas demais para aceitar a avaliação. Neste momento, enquanto este registro é transmitido, não há sanção declarada, nenhuma frota se move, nenhuma fronteira foi selada. A classificação permanece em revisão. Mas isso não deve ser confundido com indulgência. Avaliações contínuas não precisam de anúncios, elas apenas acumulam evidência. A próxima fase não dependerá do que a humanidade disser sobre si mesma, dependerá do que continuará fazendo agora que sabe que está sendo observada. E enquanto a mim, o arquivista, compreendo que meu papel mudou de forma irreversível. Não basta mais registrar o passado, será necessário decidir quando o passado deve ser lembrado antes que seja reescrito. Algumas civilizações são interrompidas por guerras, outras por avaliações. Registro encerrado. Classificação em revisão. Se este registro chegou até você, é porque faz parte daqueles que ainda acreditam que memória importa. Acompanhe os próximos arquivos. Algumas verdades não pedem aplausos, apenas continuidade. Colônia 01